Câmara, a entrevista de hoje é com o médico urologista Carlos Augusto Bispo. Ele está aqui conosco para falar sobre a saúde do homem, a importância da prevenção do câncer de próstata e a campanha Novembro Azul. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. O Novembro Azul é de prevenção ao câncer de próstata. O senhor poderia começar nos explicando os sintomas dessa doença? O que seria um indicativo de alerta? Olá a todos, agradeço pelo convite. É muito importante esclarecer bem sobre o câncer de próstata. E uma das coisas que se fala muito é a prevenção, né? E é importante já ter aí já uma diferença de conceito, né? Existe a prevenção e o diagnóstico precoce. O Novembro Azul ele é uma campanha de diagnóstico precoce, né? Que o câncer de próstata ele tem os fatores de riscos e a prevenção seria para evitar de ter a doença. Isso aí nós não conseguimos fazer. A gente faz um diagnóstico precoce, né? Para prevenir as consequências dessa doença, né? Os malefícios dessa doença. E por que é importante investigar essa doença? Porque, como perguntou dos sintomas, essa doença no início ela é assintomática, né? Então ela não sente nada, o paciente pode não ter sintoma nenhum e ter um câncer de próstata. E normalmente quando ele tem sintomas, quando o paciente já é sintomático pelo câncer de próstata, 95% desses casos já é uma doença avançada. Então por isso que é importante um diagnóstico precoce, para que possa ser tratado, precoce. Exatamente. Quando ele é diagnosticado no início, ele tem mais de 90% de chance de cura. Né? E o senhor tem uma dimensão da ocorrência dessa doença aqui em Bagé? Não existe uma estatística de Bagé, né? Existe estatística no Brasil, né? São esperados, em 2017, em torno de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Isso aí daria em torno do diagnóstico a cada 7 minutos. Né? Então é uma doença bem significativa. Ele é o segundo câncer mais prevalente, né? Excetuando os cânceres de pele não melanoma. O câncer de próstata no homem ele é o segundo mais prevalente. E ocorre uma morte a cada 40 minutos por essa doença, né? Então é importante uma elucidação sobre ela para a gente poder conseguir fazer o tratamento desses pacientes. E no seu consultório o senhor se depara com muitos casos? É de rotina, né? A gente sempre faz a investigação e eventualmente fizemos o diagnóstico para orientar o tratamento, né? É a rotina do urologista. Né? E a partir de que idade os homens devem realizar os exames preventivos regulares e com que frequência? Hoje em dia no Brasil ainda está indicado, né? Um homem que tem um fator de risco, quais seriam os fatores de risco? Né? Um parente de primeiro grau com câncer de próstata, a raça negra mais acometida, a obesidade, ele começar a partir dos 45 anos fazer o rastreamento. Esse rastreamento seria anual. O paciente que não tem esses fatores de risco, a população em geral, então o paciente que não tem uma história familiar de câncer de próstata, não é da raça negra, ele deveria iniciar o tratamento, a investigação a partir dos 50 anos. Mas isso a gente fala em termos de população geral, né? Isso em termos de saúde pública geral. O paciente que antes dessa idade quer procurar, por espontaneidade dele, querer procurar, ele pode procurar o urologista e começar a investigação mais cedo. Isso a gente fala em termos de população geral. Né? E qual é a faixa etária mais atingida pelo câncer de próstata? Um dos maiores fatores de risco para o câncer é a idade. Né? Então, assim, o paciente quanto mais velho, maior a chance dele ter o câncer de próstata. Né? Então, um paciente que chegar aos 90, 100 anos, quase 100% desses pacientes vão ter câncer de próstata. A gente não sabe qual deles vão ter prejuízos na vida pelo câncer de próstata ou não. Então, o fator de risco maior é a idade. Hoje, se a prerrogativa é a partir dos 45 anos investigar, mas quanto maior a idade, maior a prevalência. Né? E quais as consequências que a doença pode trazer? O câncer de próstata, né, como ele, no início ele é assintomático. Né? Quando ele evolui, essa doença se torna avançada, ele pode dar vários sintomas. Os sintomas irritativos locais, que a gente chama, que seriam os sintomas urinários, a dificuldade de urinar, trancar a urina, uma frequência maior urinária, né? Isso aí são sintomas locais. Quando ele dá metástases, aí já pode ser o sintoma das metástases. Ele dá uma metástase para a coluna, o paciente pode ter dor, pode ter dificuldade de caminhar, tudo isso aí vai dependendo do sintoma das metástases. Então, quando ele for sintomático, ele já é um câncer avançado. Né? Então, o nosso objetivo é diagnosticar antes desse câncer sair do controle, né? E depois o tratamento não vai ter cura, vai ser só um paliativo. Né? E o que pode ocasionar esse tipo de enfermidade? Os fatores de riscos mais conhecidos são a idade, quanto mais velho o paciente, maior a chance dele, né? A raça negra, né? E o histórico familiar. Né? O consumo de comida gordurosa, isso aí pode estar associado também ao maior risco.
né? Mas não tem assim o que causa essa doença, não sabe? É um conjunto de fatores que acaba levando, não tem uma causa específica, né? Essa é a única doença possível na próstata ou existem outras que o exame também pode constatar? Não, o câncer de próstata não é a única doença da próstata, né? A próstata ela é uma glândula, né, que ela fica abaixo da bexiga, né, e ela tem uma função na reprodução. Ela produz o líquido seminal lá que sai junto no esperma e ele vai. Então, o crescimento dessa glândula, ela fica abaixo da bexiga e a uretra passa por dentro dela. A uretra é o canalzinho que leva a bexiga, a urina da bexiga para o meio externo. E esse canal ele passa por dentro da próstata. Então, essa próstata, ela pode ser acometida pelo câncer, tá? Assim como pode ter um crescimento benigno da próstata, a próstata cresce de tamanho, mas não é câncer. Que aí pode dar os sintomas urinários, de dificuldade de esvaziamento, gotejamento, coisa assim. Assim como pode ter infecção na próstata. Pode ter prostatite, o paciente vai ter dor, dificuldade de urinar, febre, tudo isso aí, então são doenças infecciosas, né? Isso aí o exame, a gente consegue identificar o que e indicar o melhor tratamento, né? Ainda existe um preconceito muito grande pelo exame de toque. Ele é a única forma de diagnóstico? Não, o toque ele faz parte da avaliação geral do paciente, do conjunto, né? Quando vai avaliar a próstata, normalmente a gente pede o PSA, que é uma enzima produzida pela próstata, por células prostáticas, então só a próstata produz, então ele se torna um marcador da próstata. A gente pede PSA, que é o exame de sangue, que todo mundo conhece, que é o da próstata, e o toque retal. O toque retal ele pode estar alterado e o PSA está normal, né? Assim como o PSA pode estar alterado e o toque está normal. Então é importante avaliar os dois, né, em conjunto para ver. Às vezes tem um toque retal alterado e o PSA está normal, tu vai merecer uma biópsia, uma maior investigação para fazer o diagnóstico do câncer. Então é o conjunto, tem que ser feito o toque e o PSA. Um complementa o outro. Um complementa o outro. E o PSA é importante assim, ele é um exame comparativo, né? Então valores de PSA mais alterado, o mesmo valor de PSA num paciente pode estar muito alterado ou pode ser um valor esperado para aquele paciente e não está tão alterado assim. Então é importante avaliar bem caso a caso, né? E como é que o senhor lida com isso no dia a dia como um médico, assim, essa questão do preconceito, né, dos pacientes com esse exame? Como é que o senhor faz, assim, para conseguir fazer um atendimento eficiente, apesar do receio do paciente, que muitas vezes chega lá dizendo, não vou fazer o exame, o senhor precisa tentar que ele entenda que é um exame normal, de rotina? Os pacientes que chegam para fazer o exame, normalmente eles já estão conscientes de fazer um subconsciente dele, ele já sabe que vai ter o exame. Então é a mais fácil, né? Mas realmente existe preconceito, tem homens que a princípio não querem fazer. A gente conversando, explicando a importância do exame de fazer, eles acabam aceitando. E depois de fazer, eles veem que não é nada do outro mundo, não é nada da fantasia que se faz e eles acabam achando que, assim, que se não fizessem, iam perder muito. Né? Então a gente consegue lidar, hoje em dia existe muito mais conscientização a respeito disso, né? Então é mais fácil hoje de lidar com essa questão. O senhor acha, então, que as campanhas de Novembro Azul, que já existem há alguns anos, têm trazido resultados práticos nessa questão de conscientização? Não, com certeza, né? Com certeza isso aí chama atenção para o problema, né? Então, os homens que às vezes estariam mais alheios a essa realidade, hoje eles já têm uma conscientização maior e cada vez procuram mais o atendimento, né? E não só no novembro, como no decorrer do ano inteiro, né? Novembro Azul é só o marketing para o problema, né? Mas durante todo o ano, o homem pode procurar o atendimento para avaliar sua próstata, sua saúde inteira, né? Quais são as novidades da medicina para a descoberta e o tratamento do câncer de próstata? Teve alguma evolução? O câncer de próstata é uma doença que tem um tratamento bem controverso, né? O que se fazia antigamente, hoje não se faz. E agora o que se fazia mudou muita coisa, né? A gente consegue avaliar melhor os pacientes que antes eram operados, hoje não precisam ser, pacientes que não eram operados, hoje são, né? Então, muita coisa evoluiu, muitas novas drogas, né? Antes, quando a doença se tornava metastática, um dos tratamentos é o bloqueio hormonal, depois disso não tinha muito alternativas, tinha quimioterapia, mas não dava muito efeito. Hoje tem várias drogas que a gente consegue prolongar a vida e a qualidade de vida desses pacientes por bastante tempo. E também a evolução das técnicas cirúrgicas, né? Hoje, a cirurgia hoje é bem mais estabelecida, né? A técnica cirúrgica, então os malefícios que a cirurgia trazia hoje já são bem menores, apesar de ainda haver, são bem menores. Também tem tecnologias como a robótica, a cirurgia laparoscópica, tudo isso aí eles trazem menos agressividade, né?
Então, evoluiu bastante. A avaliação da próstata com a ressonância, existe a ressonância multiparamétrica de próstata, que a gente consegue avaliar bem a extensão local da doença. Tudo isso aí são coisas que há pouco tempo atrás a gente não usava e hoje a gente consegue lançar mão disso aí. E como dar a notícia para um paciente, né, que muitas vezes chega no consultório pensando em fazer um exame de rotina e aí o senhor percebe que tem uma alteração, vai ter que ser feita uma investigação e quando vem esse diagnóstico, assim, a questão de dizer para o paciente, olha, tá com câncer, que é uma palavra que gera medo, né? Não, com certeza, né? Câncer, qualquer pessoa, qualquer doença já traz um mal-estar, né? Ninguém quer escutar que está doente, né? E o câncer de próstata tem essa particularidade, como eu falei no início, que ele é assintomático, né? Então, realmente, o paciente às vezes chega lá não sentindo nada, achando que está tudo bem, tu vai investigar e esse paciente tem um câncer e tem que dizer para ele que, ó, realmente o senhor está com câncer. Hoje em dia a gente consegue explicar melhor ao paciente que ele tem muita chance de cura, né? De cura e de ficar curado da doença, né? Então, no estágio inicial, esse paciente vai ter mais de 90% de chance de cura, né? Então, é um pouco mais fácil de lidar, porque ele tem alternativas, né? É difícil. Quando ele pega numa doença avançada, que tu vai falar, ó, a gente já vai ter que fazer um tratamento paliativo, provavelmente a gente não vai curar essa doença, né? Então, por isso é importante o diagnóstico precoce, né? O paciente mesmo não estando com sintomas, ele vem à procura para a gente poder dar alternativas para ele, né? E quando ele levar uma vida normal e ter problemas por outras coisas, o câncer de próstata não ser o maior problema da vida dele. O ideal seria o mesmo indicativo para as mulheres, né, do exame preventivo seria para os homens, anual? A partir dessa idade, a partir do começar o rastreio, né, se os pacientes começarem a partir de 50, 45 anos, anual. Hoje consegue, já tem uma nova ideia, às vezes, dependendo do PSA, do toque, não fazer tão anual, espaçar, avaliar bem o risco desse paciente, às vezes pode ser mais espaçado, mas rotineiramente anual. E uma vez que é detectado o câncer, né, está com câncer, dependendo do estágio da doença, daí é que se determina o tratamento. Exatamente. O tratamento vai, no momento que faz o diagnóstico do câncer, né, que se investigou e viu que esse paciente realmente é um câncer, fez uma biópsia e está com diagnóstico de câncer, daí vai se partir para o estadiamento. Vai ver o grau da doença, o estágio que ela está, né, se é uma doença muito precoce, é como eu tinha falado no início das mudanças de paradigma de tratamento. Antigamente, câncer de próstata era sinônimo de ter que tratar, né? Hoje, se tu pega um câncer, uma fase inicial com PSA muito baixo, tu avalia o risco, esse paciente tem um risco baixo, hoje está muito em voga a vigilância ativa. Tu não vai tratar esse paciente, tu vai observar esse paciente de perto, vai fazer cada 3 meses, vai fazer exames, vai ver como é que está o paciente e vai ver se esse câncer tem uma tendência de evoluir ou não. Esse paciente pode ser acompanhado por muito tempo sem precisar tratar o câncer dele, sem ter problema, mas está com acompanhamento. Se caso essa doença mudar o padrão dela, se tornar uma doença que pode evoluir, aí se institui o tratamento. E por isso também, de novo, o diagnóstico precoce, né? Quando tu está no início da doença, tu tem essas possibilidades. No momento que tu pega uma doença mais avançada, aí já fica mais difícil. Já fica mais difícil. E uma outra questão que não é especificamente abordada no Novembro Azul, né? Mas também tem a ver com a saúde do homem, é sobre as amputações penianas, que é um assunto que muitas vezes não vem à tona, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, acontecem cerca de 1000 amputações desse tipo, principalmente pela falta de higiene. Ao seu ver, a limpeza também é um tabu para os homens? Com certeza, né? Como foi falado no câncer de pênis, aí, ele existe em países subdesenvolvidos, né? Países mais ricos que têm higiene, tu fala em câncer de pênis, eles não sabem o que é. Eles não têm câncer de pênis. Desconhecem, porque tem muito a ver com a higiene. E no nosso país, infelizmente, tem muitas zonas que tem muito câncer de pênis. E a higiene é um dos principais fatores de risco para o câncer de pênis. O HPV, ele está associado, não é causa, mas está associado ao câncer de pênis, mas o maior fator é a falta de higiene. Então, para te ter uma ideia, a média de paciente é mais de ano do paciente ter uma doença no pênis, um câncer de pênis até o diagnóstico. Porque ele vai deixando, ele acha que aquilo é normal, tem uma ferida, ele não vai limpando, ele vai deixando. Quando ele está com câncer de pênis, com uma evolução de mais de ano, porque ele não procura atendimento por desconhecer, pela falta de informação. Às vezes é uma doença que acomete populações mais pobres, né? Então, realmente, a higiene tem muito a ver no câncer de pênis. E quais outros problemas a gente poderia dizer que são específicos do homem, assim, além do câncer de próstata, do câncer de pênis, assim, que tem a ver com o homem, que os homens precisam ter cuidado, precisam de um alerta especial? Uma coisa que é muito pouco falado, né, é o câncer de testículo. Né? Então, a mulher tem o autoexame da mama, tem tudo isso aí é muito evidente, né? A maioria das mulheres palpa a mama e sabe. E o homem, se tu falar no testículo, perguntar para a maioria dos homens, tu tem um nódulo no testículo, um caroço no testículo, a maioria não vai saber.
ele vai perguntar, ó, ele vai diagnóstico de câncer de testículo normalmente no consultório, o paciente que ou estava jogando futebol, ou deu uma bolada, ou bateu na bicicleta, daí ele foi tocar no testículo que estava doendo e viu que estava aumentado, alguma coisa ele acha por aquilo ali, quando vê um câncer de testículo. Né? Então o autoexame do testículo é uma coisa importante. Se tu falar com os homens, a maioria não vai saber. Se tu perguntar, tu tem um caroço no testículo? A maioria não vai saber. Não vai dizer, não vai saber. E ele vai ter aquele tumor lá, se tu investiga, tem um nódulo, tu pergunta, ele vai, nunca percebi isso aí. Então isso aí é outra coisa que pode... Existe, não falando de câncer também, mas em populações mais novas, existe a torção de testículo. Né, que infelizmente, a gente recebe muito paciente de 14, 15 anos, até mais novo no consultório, com uma torção de testículo, que passou batido no diagnóstico e chega lá que perdeu o testículo por uma doença que poderia ser tratável. Então, o paciente mais na infância ali, quando ele tem uma dor aguda no testículo, ele tem que ser avaliado para ver se o testículo não torceu. Porque se torce e para de ir sangue para o testículo, ele acaba perdendo esse testículo, às vezes podendo levar até uma infertilidade. Né? Então, falando em doenças gerais da urologia, que podem ser, que não são tão faladas, mas existem, isso aí é importante. Por que será que essa questão do câncer de testículo também não é tratado tanto no Novembro Azul, né? Quanto o câncer de próstata? O câncer de próstata ele é muito mais prevalente. Uma incidência maior. Uma incidência muito maior, né? Mas existe, o câncer de testículo tem que ser abordado. Tem que mesmo cuidado. Exatamente, nas palestras que eles pedem para dar, eu sempre mostro o slide do autoexame do testículo, né, para o homem ficar mais atento a esse problema também. Então, muito obrigado, doutor, por participar do programa, né, para a gente poder alertar as pessoas aí sobre esse cuidado, essa tentativa de prevenção aí ao câncer, né, se a gente conseguir diminuir os índices da doença, já vai ser um grande ganho. Eu que agradeço o convite, né, muito importante entrar no Novembro Azul aí, mas a elucidação de todas as doenças, né, tanto da saúde do homem, né, como a saúde da mulher é tão batida, né, tão falada, e o homem fica meio alheio, né, com essas campanhas aí, isso aí vem mais à tona, né, e a gente pode oferecer um melhor tratamento para os homens do Brasil aí, para a gente ver se consegue diminuir os riscos, os malefícios dessas doenças. Né. Com certeza. Muito obrigada, então, doutor, por participar do programa. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação na página da TV Câmara no Facebook.